Olá, estamos de volta com mais um episódio do Pra Você Saber, nesse mês de março, dedicado a grandes mulheres que fizeram e continuam fazendo história no nosso meio, não só em Sergipe, porque elas ultrapassam as barreiras, as divisas dos municípios, as nossas fronteiras, porque elas levam o nosso nome para fora do país. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, porque se tem pessoa que gosta de fazer história, de ser pioneira, é ela. Mas eu te digo já quem é essa pessoa. Bem, deixa eu só dar um spoiler. A gente acabou o carnaval praticamente, sei lá, 2 semanas e ela estava lá, representando um movimento, representando uma história. Eu não sei se vocês gostam de carnaval, mas para quem assistiu, como eu, e fui pega de surpresa, uma ótima surpresa ao ver a televisão, eu vi Linda Brasil, a nossa parlamentar sergipana, de Santa Rosa de Lima, fazendo história em cima de um carro alegórico na Escola Paraíso do Tuiuti. E assim, foi lindo, o desfile foi lindo. E a gente vai fazer uma cronologia reversa aqui. Me perdoem se não existir, tá? Mas a gente faz esses neologismos. Sim. Ela vai começar a falar do carnaval e aí a gente vai emendar pela vida dela toda. Hoje a história é mostrar quem é essa mulher, de onde ela veio e para onde ela vai. Linda, seja muito bem-vinda. Te agradeço demais por ter aceitado o convite. Assim, tão rápido. Obrigada, Andréa, pelo convite. Fico feliz e honrada, né, de ser uma das mulheres convidadas para participar, para falar um pouco, né, para você saber, para vocês saberem um pouco, né, da minha história. Fiquei muito, muito, muito emocionada, feliz, né, de participar desse desfile histórico da Paraíso do Tuiuti, que pela primeira vez na história dos desfiles das escolas, né, do grupo especial lá no Rio de Janeiro, retratou a comunidade LGBT. E principalmente por falar de Chica Manicongo, que é considerada a primeira travesti não indígena. A gente pontua que não é indígena porque, infelizmente, já existiam identidades trans na nas comunidades indígenas que foram apagadas, invisibilizadas, perseguidas, né? Mas Chica Manicongo é a única que a gente tem registro histórico, né, sobre o que aconteceu com ela. E desfilar, nessa escola com esse tema corajoso, porque infelizmente a gente está passando um momento tão difícil, né, de ataques, de fake news, né, De dizer assassinatos, né? um presidente dos Estados Unidos dizer no discurso de posse que nós, pessoas trans, somos inimigas, inimigos da nação. Isso é muito perverso, né, de um líder, né, de um país tão importante, né, tratar uma comunidade, as pessoas que historicamente são tão invisibilizadas, violentadas, perseguidas. Aí o desfile veio para trazer um pouco, né, de desconstruir, né, esses estigmas, essas visões, né, esses preconceitos em relação às nossas vidas. E eu, né, desfilei no último carro alegórico, né, que tinham mais 27 7. pessoas trans que Isso. fizeram histórias, seja na política, como eu, seja na militância, seja no vanguardismo, como Heloína, né, dos Leopardos, que foi considerada a primeira rainha de bateria, seja na academia, seja nas artes. Então foi um momento muito especial, né? Eu tenho, e realizei um sonho que desde pequena, né, eu sempre fiquei encantada com os desfiles lá das escolas de samba do Rio de Janeiro, e realizei um sonho justamente falando sobre um pouco, né, também da minha história. Foi muito
simbólico e muito Maravilha. importante para mim. Que maravilha. E assim, teve Erika Hilton também no carro, na comissão de Sim, frente, maravilhosa, recebendo belíssima. a faixa de De presidente. presidente Fernando. Ela tem todas as condições, né? Não sei se o Brasil está preparado Preparado. ainda, mas que ela tem condição oratória, né? História de vida, que foi expulsa de casa aos 13 anos, como acontece com a grande parte, a maior parte da população de mulheres trans travestis, né, indo para a prostituição, como eu fui também, né, que por falta de oportunidade, por um processo de exclusão familiar, escolar, profissional, acaba, né, tendo a prostituição, né, essa população, a nossa população, como a única tinha, né? Hoje estamos mudando um pouquinho, mas ainda é o início de uma ocupação, né, em espaços, né, da sociedade que sempre nos foram negados, né? E o que mais me move estar, né, na política, continuar nesse projeto, permanecer, porque não é fácil, Sim. né? Eu estou recebendo ameaças de morte, né, Continua ainda? perseguição, continua ataques, né? Eu recebi 3 ameaças de morte, mas quando eu penso, né, que a minha ocupação, a ocupação de Erika Hilton, da Duda Salabé, da Dani Balbi, de tantas outras pessoas trans que estão ocupando, né, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, e não só ocupar, sabe, André? Ocupando e fazendo a diferença, mostrando a hipocrisia, né, de políticos que estão ali, desde pensar em resolver os problemas sociais, econômicos, estão ali para querer perseguir, Causas próprias, retirar, né? retirar direitos, porque com o intuito, sabe? O presidente dos Estados Unidos e alguns neofascistas daqui do Brasil, eles sempre na história de muito ataque da humanidade, como, né, na época da Alemanha nazista, sempre eles encontram um bode expiatório Isso. para poder desfocar o projeto deles de poder, de dominação, de controle, né, para querer enganar a população, tirar o foco, né, dos problemas reais da É. população para Eles criam um poder inimigo, né? o inimigo, como um presidente dizer numa posse que as pessoas trans são inimigas da nação. Isso é muito simbólico, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo a diferença. A gente está percebendo que as pessoas estão se desconstruindo algumas visões, né, que tinham, né, preconceituosas, né, Sim. falta de informação, e com isso a gente está avançando e inspirando, motivando outras pessoas a também ocupar, não só mulheres trans, mas mulheres negras da periferia, mulheres indígenas, quilombolas, pessoas que não tinham essa expectativa, né, de poder ocupar certos espaços por causa desse sistema patriarcal, misógino, machista, racista, LGBTfóbico, capacitista, que infelizmente sempre dominou, né, as estruturas do nosso país e da humanidade de uma forma geral. Infelizmente. Apesar de ter feito história, né, de ter sido a primeira vereadora, aí a mais votada em Aracaju, né, você também foi a primeira deputada estadual trans, mulher trans, Sim, né, continua sendo do estado, ou seja, ninguém mais sim, sim. acompanhou, né, esse ritmo, infelizmente, mas eu espero que isso mude em breve. No país todo, eu fui procurar, né, dados, e aí, apesar de ser muito representativo, ainda é muito pequeno, né? Porque, por exemplo, em 2024 foram eleitos 27 vereadores e vereadoras trans em todo o Sim, país, um país continental sim, gigantesco. sim, No TSE foram 964 candidaturas, quer dizer, veja, de 964 candidaturas, sim, 27 foram eleitos, sim, né? E no Congresso a gente só tem 18 deputados da comunidade LGBTQIA+, sim, né? Sendo duas deputadas federais mulheres trans, que sim, estão fazendo história também no Congresso, que é a sim. primeira vez. A Erika Hilton, né, ela foi eleita a melhor parlamentar pelo Congresso
Congresso em Foco, né, que foi eleita por voto popular como a melhor parlamentar. Isso diz muito sobre a importância, né, da nossa ocupação nesses espaços, né, mesmo sendo pequena, né, a gente está fazendo a diferença. Eu percebi isso quando eu estava agora, né, recentemente em um ato, né, do 8 de março, e o carinho das pessoas nas ruas, né, sempre que eu vou nas escolas juventude, e isso para mim é fundamental, assim, é o que me dá força, né, e mais coragem para continuar mesmo com tantas pessoas distorcendo, né, usando a fake news, tentando deslegitimar as nossas narrativas e principalmente com inverdades, né, com mentiras. Mas eu digo nada, não tem nada, né, que combate a verdade, né? A verdade sempre vence. As pessoas possam se favorecer momentaneamente, né, por divulgar uma fake news, mas com o tempo, né, essas mentiras serão descobertas e as pessoas vão ter acesso, né, à verdade, ao amor, né? Eu digo que com amor a gente combate o ódio, com verdade a gente combate as mentiras e com coragem a gente vai transformando aí as estruturas, né, que foram construídas com tanta exploração, com tanta opressão. Derrubando os muros que foram Sim. construídos para cercar essas pessoas, Sim, né? para Para dominar, invisibilizar, né? controlar, poder. Por isso que eles querem que as pessoas pensem em caixinha. Por isso que nós, pessoas trans, LGBTs, assumidas, mulheres empoderadas, incomodam tanto, né? Porque a gente ameaça esse sistema hipócrita, corrupto, né? Que sempre teve no poder para poder se beneficiar a partir de uma lógica moralista, fundamentalista, né, pra De pouco acesso à educação, porque é o que sim, porque liberta, eles né? não querem, eu digo sempre, se eles quisessem, eles diminuíam as desigualdades sociais, diminuíam a pobreza, a miséria, a fome, a seca. Só que eles sabem, se fizerem que estão no poder, se fizerem, vai acabar a mamata. Né? Eles não vão poder mais comprar votos como eles compram voto, né, se elege com o capital financeiro, porque eles não, infelizmente, a grande maioria se elege com o uso do capital, né, agora, né, com essas verbas milionárias, bilionárias, né, dos fundos eleitoral que eles estão captando, o próprio governo ainda tem o uso ilegal de dinheiro, né, que infelizmente acontece. Então, quando eles por isso que eles nos atacam, por isso que eles assassinaram Marielle Franco. Porque Marielle Franco, me sinto a semente de Marielle Franco, é tanto que eu assino a Agenda Marielle Franco, que é a Agenda Marielle Franco. É uma agenda em que as parlamentares, mulheres, principalmente negras, trans, né, lésbicas, que se comprometem em atuar de uma forma que Marielle Franco sempre trabalhou, agiu, né? Combativa, né? Combativa, em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos direitos humanos, na luta por moradia digna, na luta por justiça social. Né? Que a justiça social tem a ver com a maior redistribuição de renda, mais oportunidades, né, para as pessoas, políticas públicas de ações afirmativas, para que a gente possa fazer reparação histórica e assim a gente poder ocupar certos espaços e ocupando esses espaços, provocar transformação, desconstruindo, né, esse sistema aí patriarcal, misógino, racista, e eu sei, LGBTfóbico, capacitista, e eu sei que não é um dia para o outro, mas é um processo. Mas a gente está avançando, né? E quando assassinaram Marielle, Andréa, foi numa tentativa de querer não só silenciar ela, Como as mas demais. intimidar,
né, amedrontar outras que pensam, que agem como ela. Só que eles erraram, achavam que a gente ia, né, se amedrontar, que a gente ia Recuar. recuar, mas não aconteceu, né. Houve até hoje, cada vez mais está aumentando esse movimento, né, de ocupação de mulheres, que eu digo que não adianta também ser mulher, ser LGBT, mas reproduzir esse modelo que está aí, que foi construído pelo coronelismo europeu, colonizador, escravagista, que dominou o nosso país, que construiu a estrutura social da nossa sociedade e principalmente a política. Porque a política brasileira foi construída a partir desses coronéis que se sentiam, né, donos, né, que provocavam tanta violência contra as mulheres, contra os grupos minoritários, contra a população negra, né, a população indígena, né, foram disseminadas por esse, né, esse desejo, né, dessa ganância aí desses coronéis. Então, a gente que está ocupando com essa consciência política, né, por isso que a grande maioria das pessoas que estão sendo ameaçadas são essas que assinaram a Agenda Marielle Franco, que tem essa consciência política. Mas mesmo, né, sentindo às vezes medo, não tem coisa melhor do que a gente estar ali com a nossa consciência, dormir em paz, sabendo que a gente está ocupando esses espaços para lutar pela melhoria do povo, que deveria ser essa a, o objetivo, né, de todos Uhum. os parlamentares, mas infelizmente os interesses pessoais, né, são mais, para a grande maioria que estão ali, são mais importantes que o interesse da coletividade. Mas a gente está tentando, assim, eu sinto, sabe, que a nossa equipe, a nossa mandata, a gente percebe que a gente está ali provocando, incomodando. E eu digo que a gente só muda as coisas quando a gente incomoda. Quando Sim. a gente ocupa, seja uma sala de aula, seja uma empresa, seja qualquer instituição, uma escola, seja Qualquer qualquer local, espaço. e a gente não questiona aquelas coisas que foram construídas. Tudo bem, o respeito, existe leis, legislações, mas a gente sabe que foram construídas, né, com um viés, né, machista, né, misógino, né, e a gente precisa pontuar, trazer as questões, isso com fundamentação, né, com dados, né, por Uhum. isso que eu sempre apresento dados estatísticos para que a gente possa, aos poucos, mudar essa triste realidade em que mulheres, né, principalmente mulheres negras, mulheres trans, travestis, quilombolas, indígenas, vivem hoje na nossa sociedade. Você falou sobre a ameaça de morte, e aí eu quero saber de você qual é a tua, quais os teus cuidados, como é que você mudou para poder se proteger, porque na verdade o país, o Brasil ainda é um dos países que mais matam LGBT no mundo. O Anuário da Segurança Pública, né, o Fórum da Segurança Pública, mostrou que teve um aumento em 2023 de 40, média de 40 a 43% na Sim, quantidade de assassinatos de pessoas da sim. comunidade. Então é muito grave ainda. E como é que você está fazendo para se É, proteger? no início a gente ficou assustada. Desde quando eu fui eleita vereadora, eu não recebi ameaça direta, assim, ó, vou fazer isso com você, cuidado, tal. Mas a gente recebia muito ataques, e ataques principalmente de pessoas que tinham influências, como pastores evangélicos. É tanto que tem um que está fugido aqui de Sergipe, porque ele, assim que eu fui eleita vereadora, ele enviou para um grupo, né, da igreja um áudio deslegitimando, dizendo que é uma aberração, que não era possível, que eles precisavam fazer alguma coisa para me deter. Olha só, né, uma pessoa que tem uma influência, divulgar um áudio assim, a gente divulgou, a gente denunciou, existe um processo rodando até hoje, porque infelizmente a justiça às vezes também é lenta, e muitos ataques, tentativa de me deslegitimar, de dizer que eu não era mulher, que eu não tinha condições de estar ali, né, Que não tinha dizer preparo intelectual? essas coisas, né, que não tinha capacidade, que não sei o que e tal. Aí tudo bem, mas quando eu fui eleita,
deputada, que teve uma repercussão maior também. Eu fui eleita vereador, já teve uma repercussão muito grande, porque além de eu ter sido a mais bem votada, ou a primeira mulher trans, né, Eleita. eleita em Sergipe, a do meu partido também, que é um partido que levanta bandeiras, né, historicamente, né, de pessoas marginalizadas historicamente, tal, pautas que ainda têm uma controvérsias, né, na sociedade. Eu fui a mais bem votada, né, isso. Mas ao mesmo tempo ter dado visibilidade também me deu um pouco de respaldo de eu chegar quando e eu acho que isso de uma certa forma intimidou algumas pessoas, principalmente num confronto direto, né. Porque nas redes sociais é fácil você mandar Sim. mensagem, Que agora também não é terra de ninguém bater mais, né? porque quando na minha frente vendo colher que tem eu acho que tinha medo, aí nunca ninguém chegou diretamente para querer falar Enfrentar na assim, né? enfrentar. E além disso, né, isso deu um respaldo. Além disso, a gente tem propriedade no que está falando, né. Eu sou cristã, né, acredito no Jesus Cristo Salvador, libertador, né, o Cristo Verbo da verdade, e eles representam a mentira, eles usam de mentiras para poder enganar a pessoa, de controlar, dominar as pessoas. E de uma certa forma eu sou uma ameaça a esse discurso vazio deles, porque eu participo, André, da Sociedade Maria Cristo, que é uma escola espiritual cristã para as pessoas com ou sem religião, né, que é liderada pelo médium Benjamin Teixeira de Aguiar. Eu frequento há 24 anos assiduamente, e uma das práticas é a gente ler o Novo Testamento, o Evangelho, onde tem a passagem de Jesus, e na passagem, né, no Evangelho, né, seja de Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem nada de Jesus contra LGBTs, contra pessoas minorizadas. Ao contrário, Jesus sempre esteve protegendo, e ele já denunciava o que a gente está denunciando, a hipocrisia, né, principalmente dos líderes religiosos, que sempre foi ligado, né, a religião sempre foi Sim. ligada à política, né, confundindo tudo, né. Então, aí isso de uma certa forma deixaram eles um pouco intimidados, isso na vereança. Lá quando eu fui eleita deputada, eu comecei a receber e-mails, né, que até hoje vai fazer 2 anos agora, no dia 28 de junho, que eu recebi o primeiro e-mail, que é um e-mail com ameaça de morte direta, trazendo coisas sobre a minha vida, de como seria. Foi muito Teve até uma repercussão, a gente abriu um processo tanto na Polícia Civil, tanto na Polícia Federal. Vai fazer 2 meses e até agora Dois não, anos, ou né? 2 anos, e não foi descoberto nada. Sabe, até essa semana passada eu perguntei, o meu jurídico foi buscar, não, que está esperando, porque essas pessoas, eles usam um domínio que é em outro país, né, aí é Domínio difícil. IP, né? O IP em outro país, aí acaba tendo dificuldade de descobrir de onde veio, já que há uma proteção, né, por ser Uhum. em outro país, mas já existe contato aí, mas já 2 anos é injustificável, né. Eu digo: "Meu Deus, se fosse um governador, tenho certeza que já tinham descoberto", mas aí no início eu estava andando de escolta policial, a gente, né, tomou algumas precauções. Hoje eu não ando sozinha, né, tem uma equipe, né, que sempre está comigo, e a gente precisou rever um pouquinho, né, da nossa exposição pública, mas a gente percebeu que nesses e-mails tinha algo em comum, que era um discurso de ódio. Um discurso, né, fundamentalista, bolsonarista, que é também com essa tentativa de me intimidar, né, de tentar me amedrontar para eu, porque assim, quando você é uma pessoa trans ou uma mulher, né, que está ali, que baixa a cabeça, que você concorda, que você não questiona o sistema, você é linda, maravilhosa, você é isso. Mas quando é uma mulher
né, que está ali corajosa, combativa, que está denunciando, né, as hipocrisias, as injustiças, as desigualdades, que está lutando por direito com consciência. Isso, de uma certa forma, é uma afronta a esse sistema e por isso que nós somos ameaçadas. Aí a gente vê que, pelo fato de não ter sido daqui, né, pelo que a gente souber, e também os e-mails eram muito parecidos com o que outras parlamentares trans e negras do Brasil receberam. Era um texto parecido, mudavam algumas questões mais pessoais. Uhum. Então, vamos lá. Depois de falar um pouco dessa sua vida já pública, quem é Linda Brasil? De onde veio Linda Brasil? O que foi a vida de Linda Brasil até ela se É tornar essa mulher babado. babado? 52 anos de muita história, né, de muita luta, de muita também eu vivi muito. Como você disse, eu sou de Santa Rosa de Lima, né, eu nasci em 1973, estou quase 52 anos, mas me sinto, sabe, uma garota aí nesse sentido, né, de combatividade, de energia, de vontade de transformar as coisas, né, transformar a realidade, principalmente das pessoas que mais precisam de políticas públicas. Então, nasci em um povoado, em uma comunidade, é um povoado chamado Canabrava, que é localizado às margens de uma rodovia estadual que liga o município de Santa Rosa ao município de Moita Bonita. E meu pai é analfabeto, seu Apolinário, que é uma referência de homem, de trabalhador, assim, muito na minha vida, apesar que a gente teve os embates, né, ligado à minha mãe, ligado à minha condição, mas ele, aos poucos, eu digo que a minha maior vitória até hoje não foi ser eleita vereadora, deputada, mas ter contribuído para meu pai desconstruir a visão LGBT-fóbica que ele tinha em relação às nossas às pessoas Uhum. LGBTs, né, e que ele tinha uma visão e com o tempo, né, ele começou a perceber que aquela visão era errada, ele começou a me acolher, me amar, né, como eu sou, isso para mim foi uma das minhas, eu digo que uma das minhas maiores vitórias, ou a maior mesmo vitória, assim, sabe? Porque eu digo que ninguém nasce machista, LGBTfóbico, racista, infelizmente. Culturalmente, né, por causa da cultura, as pessoas acabam, né, tendo Sendo alguns ensinadas a odiar o a outro. odiar, né? E sim, e meu pai é analfabeto, agricultor, minha mãe dona de casa, segundo ano. E desde pequena eu era afoita, né, já era babadeira, assim, já Filha p única, todo não. mundo não, eu sou a mais nova, né, meu pai e minha mãe com meu pai vivos, né, porque minha mãe teve alguns abortos e nenhum morreu logo depois do nascimento, foram 7, mas meu pai, como ele é Afoitinho. afoito também, ele teve alguns relacionamentos extraconjugais, eu tenho algumas e alguns irmãs fora do casamento. De minha mãe são 7. E lá eu, aos 11 anos, eu vim estudar em Aracaju, porque como eu sou a mais nova, minhas irmãs que já tinham tirado o ensino fundamental tiveram de vir para cá, para Aracaju, para dar continuidade, porque lá Uhum. no povoado só tinha até a quarta série. Aí quando eu vim estudar a quinta série, que antigamente, que não era na quinto Sim. ano, era o primeiro e Segundo, segundo grau, né? isso. E eu vim estudar a quinta série. Só que eu vim estudar em um colégio que hoje tem o nome do maior educador do mundo, que para mim é a minha referência de educação, que é Colégio Estadual Professor Paulo Freire, no bairro Industrial. Só que quando eu fui estudar lá, o nome do colégio é Colégio Estadual de Primeiro e Segundo Grau Presidente Castelo Branco, que era o nome de um ditador que, felizmente, né, todos os nomes de escolas que Foram tinham foram trocados. trocados. E nessa escola que tinha o nome de um presidente da época da ditadura, eu recebi fui foco de muita violência lá.
né? Eu digo de tortura mesmo, até é simbólico, eu Não era um trago isso. bullying só. É violência, de chute na bunda, de não ir pro banheiro, viadinho. Eu lembro que eu comprei comprei não, no aniversário de 12 anos, né? Meu pai me deu uma bicicleta e eu ia de rodinha, né? Porque eu já me sentia garotinha desde pequena. E só o fato de ir assim, que era uma questão de me proteger, de eu não cair, tá? Era, mulherzinha, que não sei o quê. Aí todos os dias furavam O pneu. o pneu da bicicleta. Eu acabei até deixando de ir. Imagine, vocês não sabiam o que é. Então foi um momento muito difícil. É tanto que eu lembro que dos meus 12, 13 anos até 19 anos, eu me tranquei para poder me adequar aos padrões. Namorei com os meus 15, 16 anos com as menininhas, mas fazia os babadozinhos escondidos com os meninos. para poder, para Pra poder poder, ficar viva, né? para viver, para estudar, para poder me adequar, né? Mas só que eu só namorava com as cunhadas, né? E hoje, em vez em quando, eu encontro com as porque meus irmãos forçavam, tá, tô namorando, dava uns beijinhos, tá? Mas com 19 anos eu tirei essa. Foi na época até que eu conheci Anderson, né? Que hoje está trabalhando comigo. Maravilhoso. Conterrâneo de É, UFES, hein? que eu conheci o namoradinho, e esse namoradinho era amigo também do namorado de Anderson na época. Aí a partir daí eu comecei, sabe, a poder me aceitar, porque é um processo difícil, É um né? processo tanto, De pra, autopercepção, tanto interno quanto externo, né? autoaceitação, né? Aceitar internamente, de você externar isso, né? Porque você vive numa sociedade dizendo que você é errada, que você não pode ser isso, Que que você é isso é pecador. abominação, que é uma pecadora, uma abominação. Imagina como a gente sofre com essa, né, tentativa, né, de nos marginalizar, de nos colocar, né, no local de seres inferiores ou de pessoas não amadas, não filhas e filhos de Deus. Isso foi muito difícil. A gente passa por vários conflitos. É tanto que a população LGBT tem 3 vezes mais potencialidades de cometer suicídio por causa, né, dessa Dessas pressões violência, externas, né, né? externa familiar, né? Muitas meninas acabam sendo expulsas. Eu, graças a Deus, né, meu pai e meus irmãos, as figuras masculinas foram um pouco mais difíceis, mas com minha mãe e e minhas irmãs, né? Elas sempre, elas só diziam, cuidado com quem você anda. Era aquela coisa, mas não se falava também sobre o assunto, mas já sabia, porque eu desde pequeno, eu acho que eu já nasci, minha mãe Só toda. faltou o leque na mão, né? Nossas como já vinha com leque. Mas as pessoas não querem enxergar, querem apagar, querem te Enxergam, silenciar. mas querem fazer de conta que Exato, não. enxergam, Mas mas que enxergam, querem, veem, mas não querem às enxergar. É vezes com diferente. proteção, porque sabe que realmente, né, O na mundo é década cruel. de 70, 80, imagine, né, o como era difícil, realmente, mas o amor de minha mãe, principalmente, né, sempre me acolheu, né, depois teve também o encontro com a espiritualidade, né, em 2000, eu pedi o meu melhor amigo, né, para uma violência, depois que eu comecei e eu fiquei muito mal com aquela, né, que ele foi assassinado, meu melhor amigo. E a gente já assistia os programas de Benjamin pela TV APRP, que passava aos sábados, depois Sim. aos domingos. E quando ele foi assassinado, que ele foi assassinado de uma forma muito cruel, aí eu fiquei desnorteada, assim, aí eu procurei Benjamin, e Benjamin, além de me dar um conforto, né, sobre o desencarne, porque isso aqui é um corpo, a gente Essa está é uma de passagem, passagem. né, ele me ajudou muito também a me aceitar que a sexualidade eu já tinha aceitada, né, que eu gostava de homem, isso já estava aceita, mas a minha identidade de gênero é muito mais difícil, porque a sexualidade você pode esconder. Você pode, né, você quiser, afirmar publicamente e dizer às pessoas, você pode ou não, mas a identidade de gênero, não.
porque, né, a sua forma de se vestir, de se apresentar socialmente, já é uma bandeira, né, Sim. já diz quem realmente você é. Então, para mim foi muito difícil. E conhecendo o Benjamin em 2000, ele me ajudou a entender, porque eu comecei a perceber que eu não era errada, que eu não de que o Jesus Cristo que a gente acredita jamais iria me julgar, né, pelo fato de eu ser de Nossa Senhora, né, que eu sempre fui devota, minha mãe é devota de Nossa Senhora. Eu percebi que é amor incondicional, que Deus é amor incondicional. Aí eu comecei a me aceitar. E também, além dessas questões, eu comecei a pensar que também, além do corpo, existe uma singularidade, um espírito, uma ânima, uma alma, né, uma energia que nos define quem realmente nós somos. E que algumas pessoas precisam exercer uma identidade de acordo com as suas questões, sejam psicológicas, espirituais, sejam emocionais, sentimentais, para se sentir bem, se sentir feliz. Eu acho, o que é ser uma pessoa trans? Quando alguém me pergunta, que até não, é uma pessoa que não se aceitou a viver em um gênero que foi imposto ao nascer e que eh, se teve a coragem de fazer a transição, que trans vem de transicionar, de estar num outro local para se sentir bem, se sentir Eu acho que é feliz. mais, é isso que eu ia falar. É, Eu acho que é uma pessoa que teve coragem de se permitir ser feliz, ser feliz, é sobre né? isso. É E sobre quando a estar bem. gente consegue isso, tirar aquela máscara social, é algo que não tem como definir, é um prazer, uma felicidade, sabe, de você, É um poxa, renascimento. é uma forma de dizer: "Pô, mesmo, né, correndo risco de vida", é a mesma coisa quando a gente assume a orientação sexual, né, dentro da meio da família, né, tirar esse peso, né, essa culpa da gente, né. Eu mesma, quando eu fui empurrada para a prostituição, que todo esse processo, eu acabei sendo empurrada, mesmo com o apoio que eu tive, olha, familiar, né, eu terminei meu ensino médio, eu trabalhei em uma empresa, mas eu sabia que nessa empresa, se eu transicionasse, eu ia ser demitida, aí eu vou fazer Trabalhou como o quê? sim, eu sou formado em técnica e contabilidade. No ensino, no segundo grau, a gente tinha os cursos técnicos, Isso. administração, científico ou contabilidade. Eu optei por Isso. contabilidade, que eu trabalhei. Eu fiz um concurso no banco do Banese, não, BNB, Banco do Nordeste do Brasil. Passei 2 anos, porque o concurso era atrelado a, a você fazer contabilidade ou um curso de administração. Só que no primeiro ano eu fazia contabilidade e edificações na escola técnica. Só que eu passei no concurso BNB, aí eu tinha de optar, que não dava para fazer 2 cursos Estudar. e trabalhar. Aí eu optei contabilidade e trabalhei 2 anos. Quando eu saí do BNB, eu fui trabalhar em departamento pessoal, de contábil de algumas empresas. Aí isso eu não conseguia, essa necessidade de aflorar, de você, e eu sabia, se eu, transicionasse numa empresa, meu emprego, eu ia passar fome, porque eu já estava morando sozinha, eu já fui morar sozinha aos 18 anos, porque eu queria, já aprontar no início foi aprontar, poder sair de casa para, Para né, viver, para começar a escrever sua curtir história, um né? pouco. Aí aí eu fui, morei sozinha, e tal. Aí para mim era isso. Aí eu digo, só que na época, além da prostituição, só tinha outra opção, que era trabalhar na área de beleza. Aí quando eu trabalhei, comecei a fazer curso de cabeleireira e maquiadora, né, e eu fiz o curso trabalhando numa empresa que prestava serviço à Petrobras. Aí depois eu pedi a demissão e a rescisão, fiz um acordo, na verdade, e a rescisão eu montei o meu salão, que é o Instituto de Beleza Linda Brasil, Que ainda que é existe. onde não Não existe, é existe onde mais. veio o meu nome, Linda Brasil, Certo. entendeu? E eu achava que ali eu ia poder transicionar tranquilamente. Aí eu
assim que eu montei um salão, eu comecei a fazer a hormonioterapia. A hormonioterapia são a gente aplicação de hormônio, né? Hoje existe ambulatório, existe médico que Mas faz antes a era na clandestinidade. antes a gente ia, Era uma era amiga aplicando na a outra. amiga, toda semana. Uma vez por mês a gente aplicava toda semana em um braço diferente, né? Para poder os peitos crescer logo, para mudar os aspectos, para você se sentir feliz e tal. Né? Eu acabei também colocando silicone industrial, porque era uma Teve uma forma. época em É, Aracaju que foi uma febre exato. de silicone. Então, aí nesse processo, né, de afirmação, eu achava que ia ser fácil também como cabeleireiro, só que não foi. Antes da minha transição, as clientes ainda achava fashion, porque tá, né, uma identidade masculina, tratava como. Quando eu comecei a transição, e eu sempre tive esse caráter Forte, né? de forte, de exigir respeito, aí eu acabei tendo dificuldade. Minhas clientes começaram a se afastar, que eu já comecei, porque quando você é um gay fecho, cabeleireiro é aceito, mas quando você é uma travesti, uma mulher trans, que você exige ser tratada, aí muitas não aceitava. Aí foi quando eu recebi um convite de uma amiga que tinha ido para a Itália, e acabou me convidando. Eu fui com o intuito de trabalhar como cabeleireira. Não era prostituição. Assim, quando recebeu o Não convite, era o não objeto, era. ela fazia, só que ela veio casada com o marido. Eu disse, não, eu vou casar com o Vou casar italiano também também, com o europeu. vou trabalhar como cabeleireira também, só que quando chegar lá, a realidade é outra, Muito mais né? dura, né, linda? Aí acabei, né, sendo empurrada para a prostituição, como acontece, infelizmente, até hoje, com 90% das mulheres trans travestis, porque era a única. Eu lembro que o meu sonho de ir é porque eu não andava de ônibus, e nem de lotação, porque todas as vezes que eu entrava, os olhares, os risos, e eu sempre fui. Eu lembro de uma cena que eu morava antes de viajar para a Itália, que o meu salão era ali na Colina de Santo Antônio, Sim. no pé da Colina de Santo Antônio. E quando eu já estava transicionada com hormônio, né? Eu comecei. Aí eu saí há pouco, só que dessa vez eu disse, eu vou. Foi a primeira vez que eu disse, eu vou a pé. Eu não ia de ônibus, com medo do ônibus, vou a pé daqui, nem lotação, porque também era uma coisa. A não ser que eu ia comprar alguma coisa lá no centro. Só que ali onde é a FM Xodó hoje, Sim. era uma empresa De de ônibus. ônibus Nossa Senhora de Fátima, se eu não Sim. me engano, na Sim. esquina ali de uma padaria acessível. E Coisa de três era, e quarteirões, mais ou era menos. um momento de turno, de Troca de troca de turno. turno. Quando eu cheguei na esquina antes, assim, eu vi o pessoal e disse, meu Deus, e agora vai ser o meu maior desafio. Aí eu até fiquei com vontade de entrar numa De rua, arrodear, como a gente de diz, né? fazer, arrodear De para não cortar o passar. caminho. Mas eu disse, eu vou. Só que quando eu comecei a chegar próximo, eu já comecei a ver uns olhares, uns risos e uns futucando pro outro. Olha ali. Aí começou, quando eu me aproximei, começou os gritos. Viado, viado, viado. Aí eu sei que eu não fui pro centro, eu voltei para casa. Eu acho que eu nunca contei assim, essa história tão forte. Eu voltei chorando para casa e foi nesse período, mais ou menos nesse período que minha amiga vinha e eu digo, eu vou porque eu não quero viver aqui dessa forma. Não quer passar Eu por não isso de quero. novo. Aí eu vou para comprar minha casa, meu carro, que eu tenho hoje, meu Linda Móvel. Foi um dos sonhos de. Foi para aí que a primeira coisa que eu comprei com dinheiro lá na Itália foi o Linda Móvel, que é um carro que eu tenho, que me ajudou, para você ver, que me ajudou no meu processo de campanha eleitoral, que eu fiz o giro para o Sergipe, né? Que foi um projeto de girar os 75 municípios na época da campanha. E eu acabei indo para a Itália, passei 5 anos, foram 5 anos difíceis, assim, várias situações. Eu achava que também ia ser fácil, não foi fácil, porque a prostituição, a vulnerabilidade é muito, muito, muito alta. E hoje, o que eu estou fazendo é para que muitas não precisem passar pelo que eu passei.
que Linda, muitas possam, né, continuar. Eu sei que ainda há muita LGBTfobia, transfobia dentro do ambiente familiar, mas o fato, hoje, quando eu saio nas ruas, André, que eu vejo que as mães chegam para mim e dizem: obrigada, foi por causa de você que eu consegui aceitar meu filho, minha filha, isso para mim não tem preço e eu recebo isso muito. Os adolescentes também dizem: "Olha, eu contei a minha mãe com isso", e ela: "Não, e o fato e você me encorajou", assim, isso é muito, sabe, é muito forte, e é isso que me move, assim. Claro que a gente não pode dizer: "Não faça isso", mas que as pessoas possam, ter escolha, né? ter escolha, né, que as famílias comecem a repensar esses comportamentos, né, de que geram violência, exclusão, né, que gera baixa autoestima, que coloca muitas pessoas nessas situações, né, de vulnerabilidade. Por isso que a nossa expectativa de vida é de 35 anos. Imagina uma pessoa que foi expulsa de casa, que perdeu o amor, né, da família, né, da mãe, das pessoas que deveriam cuidar, proteger, acolher, né, e não ter esse direito. Imagino como essa pessoa acaba se revoltando contra si mesma, achando que é ela a culpada, né, e eu não tinha essa consciência, sabe, de que a culpa não era minha. Eu só fui ter essa consciência, eu achava que eu era merecedor, porque como se fosse um castigo, que eu tenho de aceitar aquilo por eu ser aquilo. Não, mas é porque a gente vive numa sociedade, né, historicamente LGBTfóbica, machista, que nos coloca nessa situação, né, onde o discurso fundamentalista, moralista, quer controlar nossos corpos, acaba nos excluindo, né, nos violentando. E eu só comecei a ter essa consciência do meu papel, que eu não era culpada, do meu papel transformador, de que eu era capaz, né, de que eu deveria lutar. Quando eu entrei na universidade, depois que eu saí, né, que voltei da Itália, que eu saí da prostituição, depois que eu fiz o Enem, passei, né, no Enem, fiz o Enem em 2012, entrei na UFES em 2013, foi ali que começou também essa minha conscientização e a minha vontade, assim, sabe, de lutar, né, por ocupar espaços na sociedade que sempre nos foram negados, como a universidade que eu fui, Andréa, a primeira mulher trans a entrar numa universidade. Eu não digo isso, sabe, com um orgulho, não, eu digo isso com pesar, porque E isso em 2012, ó, recente, 12, né? 2013, na verdade, que eu entrei. Quer dizer, 12 anos, vai fazer 12 anos ainda. E isso por quê? Porque as mulheres travestis não eram capazes, e porque eles não tiveram condições, oportunidades que elas foram excluídas. Imagina, eu sempre digo, imagine qualquer pessoa sendo expulsa da sua casa com 12, 13 anos, né? Sentindo a perda do amor, né, de uma mãe que a gente desde criança, né, acaba de uma mãe, de um pai, dos irmãos, perdendo o direito, né, de conviver com as pessoas que amam por terem a coragem simplesmente de De ser ser quem é. feliz, de ser quem é. Isso é muito. E quando eu digo isso, é muito perverso, porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas trans que foram mortas, assassinadas, que foram empurradas pela prostituição, que de uma certa forma perderam sua vida, poderiam ter entrado se tivesse tido esse acolhimento, esse entendimento maior, né, esse conhecimento que eu tento, né, levar hoje, seja na minha atuação como acadêmica, né, que eu sou mestre em educação, eu me dediquei minha vida a estudar as questões de gênero para poder compreender muito o que leva, né, tanta violência contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+, e por contribuir de alguma forma, né, com a minha história, com a minha atuação política, a minha atuação nas escolas. Ontem eu fui numa escola lá no Conjunto Eduardo Gomes dar uma palestra, Glorieta Portugal, mais de 400 alunos, e ver os alunos tudo ali, sabe, com os olhos atentos, brilhando, depois do final, vendo me parabenizar. Isso para mim é muito significativo, porque a gente está, né, dando de uma certa forma, levando conhecimento e
contribuindo para desconstruir até neles mesmos, né, esse autopreconceito e, consequentemente, eles levarem, né, para o meio familiar, né, como eu disse, né, contribuir para que nossos pais que não tiveram acesso, né, familiares que não tivessem, que a gente pudesse levar um pouquinho de informação, de amor. E eu sempre digo, mesmo não aceitar a violência, mas que a gente tenha paciência, que a gente mostre a realidade para os nossos familiares, nossos pais, que com certeza que eles vão compreender. Claro, não aceitando nenhum tipo de violência, porque hoje a homofobia e a transfobia é um crime e a gente não pode banalizar, porque é um familiar, tem um direito de violentar, como acontece Sim, com as crianças e adolescentes, né? sim. Hoje não pode, né? Porque é um pai e uma mãe que vai Educar na base da pancada. exato, né? Que a gente existe legislação, né, para controlar esses impulsos, né? Linda, rapidinho. Eu quero que você me fale, porque quando se fala em prostituição é muito forte. A própria palavra já é muito forte. Eu queria que você falasse pra gente como é que foi esses. Foram 5 anos na Itália, Sim, sim. né? Se lá você passou por algum tipo de encarceramento ou de agenciamento, e como foi que você conseguiu sair dessa vida? Sim, não, E se eu sofreu violência física, além da sim, própria prostituição, que já é uma grande física, violência, mas teve algum outro é. tipo de violência? Por eu ter essa minha postura, né, mesmo trabalhando com prostituição, eu jamais me coloquei numa situação de inferioridade dos homens. Aí eu já militava até trabalhando, né, meu Deus, eu não sei como eu era viva, porque olha, você está pagando pelo meu serviço. Ah, beijar na boca não, amor. Ah, sexo é sexo, a gente tá aqui. E eu sempre não Você me deixava. lembrou agora uma novela, não, não beijo na boca, Não, não. Beijo não na boca é é, eu amor, digo, isso não é não, se amor. você quiser beijo lá, aqui a gente, você tá pagando pra fazer sexo, sexo é profissão. E eu era muito profissional nesse sentido. E isso, de uma certa forma, causava impasses, né? Porque os homens estavam pagando, sem pagar, eles já se sentem dono das mulheres, imagine pagando, como... E eu já era feminista, eu não sabia, que eu só fui perceber depois, quando eu entrei na universidade, eu disse: "Não, querido, não, é isso, tal". E por essa minha postura, né, e muitas das vezes acabavam gerando uma violência, né, vamos supor, questão de querer usar sem camisinha, fazer sem cami e eu era muito na minha vida, minha saúde era eu tinha um objetivo, eu estou ali, mas eu vou me cuidar, eu vou me amar, eu vou me proteger, eu não vou deixar que eles façam o que eles quisessem por causa disso. Eu tinha um objetivo, claro, é tanto que eu consegui sair. Muitas acabam não saindo, muitas acabam porque eu fui com um objetivo. Mas só que com isso tudo aconteceu várias situações, né? Primeiro, eu fui com meu dinheiro, mas quando chegou lá, para você trabalhar em certo lugar, você tem de pagar. Há algumas pessoas que já controlam aquele espaço, né, que aí eu tive de pagar, eu digo que eu tenho um pedaço de terra aí na Itália, que eu paguei 5.000 euros, que está lá. Aí ela disse: "Você, quando puder, quiser vir, pode vir". Eu disse: "Espero nunca poder voltar", mas eu paguei lá, que são pessoas que já trabalham é uma forma também de controlar, Sim. de manter também o trabalho delas. Aí teve essas questões, né, teve questões de violência, porque a gente trabalhava em uma cidadezinha, e nessa cidadezinha existiam mulheres que eram cafetinadas por albaneses, e esses albaneses, como nós, mulheres trans, travesti, a gente Latinas. brasileira, quando eles, quer dizer, a gente de uma certa forma chamava atenção muito. E a gente começou a receber violência desses cafetões, dessas mulheres cis da Albania, que eram, elas sim, a maioria eram exploradas, né, sexualmente. Aí eles vinham com cacetetes para nos colocar para fora, para gente. E teve uma situação em que eu me enganei, porque a gente não entrava em carros que a gente, que se fosse albanês, fosse de algum país que a gente via que eles não gostavam da gente, né? E os países do Oriente ali, né, existia muita transfobia, né? Que eles não aceitam. Realmente, se
catolicismo, o cristianismo, imagine o Islã, essas religiões que elas são mais, né, Rígidas. rígidas nesse sentido. Aí tinha muito isso. Aí uma vez eu entrei em um carro, não percebi que era um albanês, achava que era um italiano. E quando a gente estava se deslocando, eu percebi um movimento estranho no fundo do carro. Aí eu mandei parar, e quando parou, eu saí correndo. Aí tinham mais dois que me perseguiram, começaram a correr, isso no meio de uma rua deserta, nos matos. E eu acabei caindo e eles começaram a me espancar mesmo. E eu percebi que a finalidade era a morte, Assassinar. assassinato. Eu tive de fingir de estar viva, ou fingir que morta, que está, prender porque no início eu comecei a me proteger. Eu tinha até colocado recentemente as próteses mamárias, me proteger, assim, para me defender dos chutes, pedradas. Eh, eu lembro que eles pegavam na minha cabeça com o pé, assim, Nossa. forte, dando chute, e conseguiram pegar. Aí teve uma hora que eu pensei assim, Nossa Senhora, pedi e prendi a respiração para eles perceberem. Aí aos poucos eu vim percebendo a diminuição, né, dos chutes, né, eles falavam em outra língua, não dava nem para entender, aos poucos eu senti, até hoje me lembra as pegadas deles saindo assim, aí eu ainda passei uns 5 minutos com medo de abrir os olhos, né, e foi que eu consegui sair me arrastando mas acabei perdendo, eles levaram bolsa, levaram tudo, mas eu consegui depois sair para um hospital. E foi esse momento foi o que que me deu um basta, assim, sabe? Que foi o que eu digo, não, não adianta estar aqui. Aí foi quando eu voltei para o Brasil e vim, né, aí eu desisti mesmo, eu digo, não posso, não, e eu não quero mais que ninguém passe pelo que eu passei. Não, e o que eu passei é o mínimo do que eu via lá, né? Nesse período de 5 anos, eu vi umas 10 meninas trans travestis do Brasil que foram assassinadas e foram enterradas como indigentes, porque há um tráfico muito grande de meninas que saem, né, do Nordeste principalmente, busca de sonho de alguma coisa, que vão para lá, que perdem passaporte, porque elas são cafetinadas. Eu ainda tenho condições, que eu fui com minha passagem, mas muitas vão cafetinadas, aí perdem passaportes, vivem lá com indigentes, muitas acabam se envolvendo com drogas, muitas acabam se decepcionando com a família, não quer mais voltar, que vivem lá, sabe, e acabam, né, se envolvendo com drogas, com essa violência, acabam morrendo. Nesse período de 5 anos, foram umas 10 só na região que eu estava ali da Lombardia, que eu estava na cidade de Brecha. Imagine, né, O na resto. Itália toda que a gente tinha sempre história assim de que em outros locais tinha aconteciam, né, várias dessas coisas. E é algo que até eu tenho uma professora que trabalha essas questões de tráfico humano, né, que fazem uma pesquisa, é algo muitas vão para lá achando que é o único sonho e que acabam realmente perdendo, né, o sonho de viver. Eu tinha amigas que já tinham ido aí, mandava dinheiro para cá para a família, quando chegava cá a família tinha acabado com o dinheiro dela, ela se revoltava, voltava para lá, rasgava o passaporte, não queria, viviam lá, tentavam ter um documento. Então, tem várias histórias assim difíceis, né, e muito dolorosas que aconteceu, e isso tudo que eu tô hoje é isso. Aquela que quer escolher porque quer uma coisa, agora ir porque acha que é a única opção, ou então tem a única opção, né, por causa de um processo de exclusão, né? Porque imagina a pessoa sem um apoio familiar, né? Eu não julgo também, a gente não pode julgar, porque muitas, né, acabam não tendo condições mesmo, estruturas, né, para poder prosseguir seus estudos e, consequentemente, ter uma vida, né, Com sem, dignidade, com né? dignidade, sem tanta exposição, né? É. E aí, nesse processo todo, você também ajudou a fundar a Casa Amor. Sim, aí a Casa Amor, antes da Casa Amor, quando eu entrei na universidade, que foi quando aí
a minha vida de consciência da militância, né, de me organizar coletivamente veio na universidade, né, que no primeiro dia de aula Curso de eu história, não é isso? não, de letras, Perdão. português e francês. Certo. Eu fiz o curso de letra português, só que no primeiro, quando eu fui fazer minha inscrição, a universidade não me deu o direito de usar meu nome Nome social. social. Eu requeri, ela disse que a única opção era pedir para que os professores colocassem do lado de lápis, que não sei o quê. Olha, imagine, uma média de 7, 8 professores por semestre. Você... Aí, como eu queria, eu já tinha passado por tudo isso, André, né, queria, sabe, estudar mesmo, aí eu disse, eu vou. Aí, no primeiro dia de aula, as duas professoras, eram três aulas. As duas professoras foram tranquilas. O terceiro professor, quando eu fui requisitar, né, solicitar ele que usasse meu nome social, ele, mas como eu vou fazer se seu nome? Aí gritou o meu nome de registro, que na época não é retificado ainda. Isso para mim foi uma violência tão grande. Só que ao invés de eu desistir, né, que muitas desistem por isso, né, por falta, né, de acolhimento e tal, eu denunciei. Denunciei, abri um processo administrativo e esse processo administrativo gerou a portaria que regulamentou o nome que regulamenta Social. até hoje o nome social na universidade. E isso me permitiu que o meu nome tivesse dentro, né, pudesse ser usado no cadastro mesmo do cigarro, né, que é o sistema lá, mesmo com dificuldade. Eu tive que passar o semestre todo, Todo semestre brigar, ia lá, porque né? Ó, não, meu não, nome é não, esse. não, no primeiro semestre, porque quando sai a portaria, precisava reajustar o programa, né, o Sim. sistema, porque não tinha um campo do nome social. Aí foi uma briga tal, e a partir disso eu comecei a perceber a importância da gente denunciar, sabe? Aí eu me envolvi no movimento estudantil, eu fundei um coletivo, chama Coletivo Queer, transfeminista, dentro da universidade, com outros alunos queer, LGBTs, para a gente discutir a teoria queer, o movimento transfeminista, né, que é esse movimento feminista de pessoas trans. E fundamos, e fora da universidade eu fundei primeiro, antes da Casa Amor, a Amo Ser Trans, que é a Associação e Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis, que existe também até hoje, que a Amo Ser Trans, a gente não era mais um movimento para... porque os movimentos sociais ligados à população LGBT estavam mais questão da saúde, né? Porque os movimentos LGBT no Brasil fundados depois do advento da HIV/AIDS para poder garantir políticas públicas de proteção à saúde, garantir para não morrerem, né? Uhum. Que Por isso na que época era a era população mais e os atingida. movimentos eram muito ligados a políticas, a projetos ligados à questão da saúde. E a Trans veio com a perspectiva da educação, de levar a informação. Aí a gente criou a Semana da Visibilidade Trans, que era um evento dentro da universidade, junto com outras instituições, como a OAB, como o Conselho Regional de Psicologia, os outros movimentos sociais, e a gente acabou dando palestras, né, fazendo eventos, né, atividades culturais e também oficinas sobre o que é orientação sexual e identidade de gênero, que isso para mim foi um marco, que é o marco principal para as pessoas poderem entender e respeitar mais as pessoas trans, né? Porque antigamente se confundia tudo, né? Parada gay, como se todo mundo fosse gay, as mesmas condições, as mesmas situações, e as questões de um gay diferente de uma lésbica, de uma Sim. pessoa bissexual, de uma pessoa trans, né? São questões diferentes. Então a gente começou a levar a informação dentro da formação lá da universidade, junto com a sociedade civil. A gente convidava. E isso acabou gerando esse movimento que eu acabei tendo visibilidade. Comecei a ser chamada para dar palestras dentro lá em cursos, né, de pesquisas dentro da universidade, dentro de outras instituições particulares daqui de Sergipe.
comecei a dar palestras em quase todas as escolas, privadas, públicas, que todo mundo acha que Linda Brasil foi eleita de uma hora para outra. Dormiu e Então, acordou desde eleita. 2013 que eu venho com essa movimentação, né, de levar a informação, fazer essa diferenciação de identidade de gênero tem a ver comigo, como eu me sinto. E orientação sexual tem a ver com o outro, com prazer, com desejo, com relacionamento, que são coisas totalmente diferentes. Que eu sou uma mulher trans hétero, mas eu poderia ser bissexual. Não é a minha condição sexual que determina a minha identidade de gênero, que as pessoas confundem, né? Que acha que a gente é trans porque a gente travesti porque gosta de homem e vai se travestir de mulher para poder ter sexo. Eu dizer, o homem precisa ser muito importante. Essa visão, é safadeza, bota, Uhum. né? Que vai botar uma sainha, vai para a esquina achando É. que não. E não, eu mesma tinha preconceito. Eu já, "Pô, como é que, antes mesmo da minha transição, como é que ela, porque eu não entendia o processo, né, de exclusão, de falta de oportunidade que empurrava as meninas a viverem daquela situação, porque era a única forma de sobrevivência, né. E para mim, até eu dizia: "Não, Deus me livre", não, sabe, porque você não queria, o autopreconceito também é muito grande, e a gente precisa perceber que também a gente tem os nossos altos As preconceitos, nossas né. questões a serem resolvidas, né. A questão da auto-LGBTfobia, né, do próprio machismo, né, racismo, que são estruturais e acabam sendo reproduzidos, naturalizados, muitas pessoas reproduzem. Então, quando eu comecei a perceber e também as meus altos preconceitos, isso me ajudou a desconstruir também, que a gente só vai desconstruir quando a gente percebe, se a gente não perceber, né, tem uma frase que gosto muito: "Ah, não, não sou homofóbico não, tenho até um amigo que é É, gay", sempre essa né. é a pior de É, todas. Eu até tenho, então, aí você já como se sabe que é causa quase exato, perdida. como se é isso que determina, e não É. atitudes, né, discriminatórias, tal, que são naturalizadas culturalmente. Então, aí a Amsterdã teve esse papel de visibilidade e em 2017 começou um movimento no Brasil de casas para acolher pessoas LGBTs, que são expulsas de casa, né, que teve a Casa 1 em São Paulo, a Casa NEM no Rio de Janeiro, e aqui eu e outras pessoas fundamos a Casa Amor, né, que a Casa Amor era o nome, foi o nome que a gente fez uma enquete no Facebook para as pessoas escolherem, a gente botou vários nomes para se ter um espaço para acolher as pessoas que, de certa forma, não necessariamente não foram expulsas de casa, mas que pudessem, né, estar ali juntas, fortalecidas, e aquelas que foram expulsas, a gente vê uma forma, né, de acolher, de ver, de colocar, né, condições para que elas possam ter sua moradia, né, um espaço e tal. E a partir daí surgiu um movimento aqui em Sergipe, que foi dentro da Casa Amor, que eu acho que foi algo fundamental, que foi a criação do coletivo Mães pela Diversidade, onde os pais também começaram a se auto-organizarem para poder fortalecer os movimentos, porque infelizmente algumas pessoas que são contrárias, né, que perseguem as pessoas LGBT, diz que a gente é contra a família, que a gente é contra Deus, Contra a né, pátria, contra aquela a historinha de pátria, pátria, tal. E família e não, Deus, né. a gente quer diversificar o conceito de família, né, o conceito, né, de cristianismo, querendo desconstruir comportamentos que se utilizam do cristianismo para poder controlar, dominar as pessoas. A gente questiona algumas posturas, a gente não quer dizer que vai deixar de existir, a gente quer dizer que existe, além da família tradicional brasileira, né, homem, mulher, filho, existe outras possibilidades, né, seja a mulher solo, seja Duas mulheres, mulheres, duas 2 mulheres, dois homens. homens, uma pessoa trans com pessoa cis, de que existem outras possibilidades de formar família, isso é óbvio. Isso, e querer deslegitimar, querer que isso não existe, não tem. Então, a Casa Amor veio com esse projeto. Aí, lá foi fundada a Casa Amor, que uma das integrantes da a Casa Amor LGBT era a Neide Silva, que é a tia Neide.
E hoje a Casa Amor é Casa Amor Neide Silva em homenagem a ela, que ela é até muito parecida com você, eu olhei agora. E ela era uma mulher, assim, negra, bissexual, que tinha filhos bissexual e que era uma mãezona, né, e que começou também a construir a Casa Amor e fortalecer o coletivo de mães pela diversidade, que fez um trabalho muito importante de ajuda para que os pais que a gente, a Casa Amor o coletivo Mãe pela Diversidade, quando tinha alguns casos de adolescentes, pessoas LGBTs que eram expulsas de casa, a gente tentava trazer esse diálogo para os pais, para ajudar a desconstruir, né? Porque a gente percebia que muitos dos comportamentos, e também ajuda as próprias pessoas, né, para ter paciência, que é um processo, né? E isso a gente percebeu. Além do acolhimento que a gente teve, né, dava para psicológico, jurídico, de moradia, essa questão de trazer a família também para o debate, isso foi muito importante. Que legal. A gente já está caminhando para o final, né? Porque se Sim. deixar, a gente fica aqui Oh, horas tanta e história, horas, né? 52 anos É de muita muito coisa. babado. Confusão e gritaria também, né? Foi, vai. Não dá nem tempo, eu falo demais, porque são e eu estou trazendo coisas que eu acho que eu nunca disse assim E tão eu amo isso. detalhadamente, assim. Ai, como eu amo ser assim, essa pessoa que consegue extrair coisas inéditas, eu amo. Ô, Linda, a gente tá vendo de onde você veio. E para onde vai, Linda Brasil? Quais os próximos passos? Você deita e acorda dizendo, não, hoje eu vou acordar porque a gente já sabe da sua motivação, né? Sim. Que é oferecer condições melhores para a comunidade LGBT, evitar que outras entrem nessa seara, que não sigam os passos que você teve, pelo menos, e siga acabarem indo, que sejam muito conscientes. Mas para onde vai Linda Brasil? Quais são os sonhos de Linda Brasil? Quais são os desejos de Linda Brasil? São vários, assim. Primeiro, é dar continuidade nesse projeto de ocupação política com essa perspectiva, né, transformadora, né, porque o meu mote, tanto como vereadora, tinha coragem, coragem para transformar, né, como para vereadora, e para deputada estadual foi coragem que transforma, né, ter essa, né, manter esse, né, claro, não é uma coragem Sem sem propósito, sem propósito e sem planejamento, cuidado né? também, né, de proteção, né, para que a gente possa viver, para a gente Sim. não acontecer algo, mas o objetivo é esse, é continuar com esse projeto que outras, né, Lindas Brasis, outras pessoas, não só as pessoas acham que só porque eu sou trans, LGBTQ, a minha pauta especificamente é uma das pautas principais, mas há uma pauta maior que também contempla, que é a pauta por justiça social. E lutar por justiça social é lutar para que todas as pessoas possam ter seus direitos, né, suas oportunidades garantidas de forma igualitária, né? Que a gente sabe que a gente vive em um país que é muito desigual socialmente, né? Que ele foi construído com muita opressão, com muita exploração, que é um projeto de longo prazo, mas eu sou eu sou Paulo Freiriana. Paulo Freiriana usa muito o verbo esperançar, né? Que é ter esperança por dias melhores, mas não de forma passiva, Não de esperando, esperar, esperança de mas esperar, mas de do fazer acontecer, verbo, né? Com da ação. ação, agindo, né? Com coragem, né? E o termo amor mesmo, né? Não aquele amor hollywoodiano, né? De esperar um príncipe cantar Que vai Deus, de salvar a que amor, mocinha, né? né? De que amor é isso, é a gente ser combativa, é da gente fazer as coisas com verdade, com transparência. Isso é amor, quando a gente faz as coisas com amor, com verdade. Então, continuar esse projeto, né, de atuação política com essa perspectiva, né, transformadora, servir de motivação, inspiração para outras pessoas, que eu já percebo isso, tem várias pessoas no ano passado, né, várias pessoas trans se colocaram, né, para difícil, porque não é só um processo eleitoral. Eu digo, gente, eu
Quando eu me filiei, eu esqueci de dizer algo que foi muito importante na universidade, que foi aí que eu comecei a ter consciência da importância de entrar na política, porque antes eu sou do interior. Minha família é um pouco envolvida lá no interior política. E eu vi algumas coisas, algumas cachorradas que eu dizia, Deus me livre, né? Que você tem uma repulsa à política institucional, porque todo mundo é igual. Essa visão que De eles que política querem, que partidária eles é um criam isso caldeirão só, né? propositalmente, que eles criam propositalmente para as pessoas desacreditarem na pessoa, para as pessoas não se envolverem, as pessoas que são honestas, a não ser aquelas que querem, né, se entrar num bolão ali, né, aí tudo bem, mas aquelas pessoas que são, né, eles querem afastar, né? E eu tinha essa visão de dizer, Deus me livre. Foi entrando na universidade que conheci também os movimentos feministas. Dentro do movimento feminista tinha algumas pessoas filiadas ao PSOL, que o PSOL nacionalmente tem essa história de levantar bandeiras com o feminismo, da população negra, população LGBT, né, da questão da moradia e Em tal. defesa dos Sim, marginalizados, né? defensor de direitos humanos. E isso foi que eu acabei, né? E eu fui a primeira mulher trans, eu esqueci de dizer, que entrou num coletivo até então auto-organizado somente por mulheres cis. Eu fui a primeira mulher trans a entrar no coletivo auto-organizado de mulheres de Aracaju, que é o coletivo de mulheres de Aracaju. E dentro do coletivo eu conheci várias mulheres negras, principalmente, mulheres, sabe, que já vinham com essa perspectiva, né, de fazer a revolução, que eram sementes que se sentiam muito parecida com a prática política de Marielle. E eu acabei me sendo convidada para uma reunião, e nessa reunião, para conhecer um pouquinho mais o partido, e eu já estava namorando um pouco o partido por causa de Luciana Genro, que em 2014 ela foi candidata, e eu Sim, achava ela uma mulher assim tal. O Jean Willis também, que já era sim. deputado federal, e que eu achava ele corajoso ali de enfrentar, né, já Bolsonaro, aquela. Eu digo, meu Deus. Aí eu comecei a me abrir um pouco a possibilidade de ser candidata. Aí eu acabei nessa reunião, coincidência, encontrei com o Mário Leone, que é Delegado além. Mário É, Leone. que além, né, de ser militante LGBT, ele também faz parte da escola da Sociedade Maria Cristo, que a gente já se conhecia. Ai, mas o que tá fazendo aqui? Ah, não sei o que, Henrique me convidou. Eu disse, foi a Agatha que me convidou. A Agatha, que é minha chefe de gabinete. Aí o pessoal falando, e eu via, eu disse, meu Deus, é isso, política é isso, sabe? É lutar por justiça social, é lutar contra as opressões, contra a exploração do capitalismo. Eu não, eles deram uma aula sobre capitalismo que eu não sabia muito, e ali eu fiquei encantado. Aí no final, eu disse, olha, a gente está com a ficha de inscrição aqui, de filiação. Vocês querem? Estava aí o Mário e algumas outras pessoas. Aí mais me futucou. E aí? Se você for, eu vou. Eu disse, se você for, eu me filio. Aí nós nos filiamos no mesmo dia. E aí, aí acabou eu sendo convidada em 2016 a ser candidata, 2000, não fui eleita, mas bem votada 2018, aí 2020 já fui eleita 2022, e hoje eu quero continuar isso, né? A gente está aí com um projeto, né? Eu estou colocando meu nome à disposição do partido para senadora, né? Para que a gente acha que a gente tem condições pela, né, pelo fato de que a gente tem uma visibilidade muito grande no Nordeste, no Sergipe todo, no Brasil, né? Todo lugar que eu vou a gente está sendo reconhecida. Mas aqui em Sergipe muito forte. E aí há essa possibilidade, vai depender do partido. Se não for, aí a gente está avaliando um federal ou a reeleição mesmo para estadual. Que bom. Linda, vamos fazer uma brincadeirinha que toda vez que a gente vai estar para terminar o episódio, eu falo 5 palavras e a pessoa fala o que vier à mente a respeito das 5 palavras. Eu sei quais são, não sei quais são, porque a gente conversou sobre tanta coisa e eu acabei não peneirando as palavras que eu vou te perguntar. Mas enfim, Sim. vamos ver o que é que sai. É, Democracia. Liberdade. Amor.
Felicidade, eu acho que quando você está feliz mesmo, você exerce o amor na sua plenitude. Quando você não está feliz, o amor se torna muito pequeno, muito sem Hum. sentido. Transfobia, Ódio, ódio. infelicidade. Aquelas pessoas que cometem, praticam ódio, elas não estão bem. Eu sempre digo, aquelas pessoas que me perseguem, que então às vezes eu dou um recado, cuidado, né, com seu marido que está tanto perseguindo, vai ficar de olho, porque quando a pessoa está infeliz, quando a pessoa não é verdadeira, quando a pessoa é uma farsa social, ela só pensa em ódio, em perseguir, né, em retirar direito de outras pessoas. Quando as pessoas estão bem, é a mesma coisa, uma pessoa, um heterossexual que está bem resumido, uma pessoa cis que está bem resumido com sua cisgeneridade, com sua orientação sexual, não está preocupado. Então, tem um pouquinho, né? De quando a pessoa não está bem, se incomoda às vezes com outras pessoas que estão bem. Por isso que eu estou lutando para que todas as pessoas estejam bem, possam se libertar, né, das suas prisões, né? Né, e dizer que não é errado, não é pecado, não é feio ser LGBT, não é, sabe? Quando isso tiver diminuído, consequentemente, a LGBTfobia vai ser, porque as pessoas vão naturalizar isso, né? Infelizmente existe porque, né, algumas pessoas ainda perversas, infelizes, né, não conseguem compreender a importância de você estar bem, de você ser quem você é, de você amar quem você quiser sem uma imposição, sem um controle, né, sem um padrão. Isso é tão grandioso e eu acho que por mais que a gente está passando um momento difícil na humanidade, em várias questões, né, climáticas, governos autoritários, como lá na Rússia, como nos Estados Unidos, né, como essa perseguição às pessoas trans, né, que nós hoje estamos sendo, né, o grupo que somos o bode expiatório da humanidade. Por quê? Porque nós representamos a verdade. Eu digo que nós, pessoas trans, LGBTs que assumem, nós representamos a nossa verdade, né? Que pessoal, que é interiorizado de uma forma, né, espontânea, de uma forma verdadeira, né, ali. E as pessoas que vivem, né, do poder, da ganância, né, do poder pelo poder, né, de forma gananciosa, ambiciosa, né, muito individualista, sem pensar na coletividade, essas pessoas estão com medo, né, sentem medo, né, de quem é o oposto delas. Então, por isso que há tanta perseguição. Podem analisar a vida das pessoas que mais perseguem as pessoas LGBTs, né? São pessoas que não têm conhecimento, ignorantes em vários aspectos. É só tirar o ex-presidente, né? Não tem conhecimento de nada, um fanfarrão, uma pessoa despreparada com tudo, que persegue pessoas negras, mulheres, LGBTs, que vai de encontro ao meio ambiente, não tem consciência de nada. Então, por isso que eu acho importante a união, sabe, dos grupos vulnerabilizados, porque quem nos percebe, eles, os que violentam as mulheres, violentam LGBTs, praticam racismo, está interligado, porque tem a ver com o caráter dessas pessoas, tem a ver com a forma de pensar, né, gananciosa dessas pessoas. Então, mas apesar disso tudo, eu sou muito otimista, assim, eu acho que o que está acontecendo é uma reação ao fato de que nós estamos ocupando, né, mulheres empoderadas, emancipadas, pessoas LGBTs, né, sem precisar estar no armário,
né, saindo do armário, as mulheres saindo das cozinhas, a população negra denunciando, né, todo esse processo colonizador, né, toda essa falta de reparação histórica, tudo que aconteceu e como hoje, né, infelizmente são vítimas por viver em situação de vulnerabilidade social, de exposição, como eles, né, como a população negra periférica está sendo exterminada pela polícia, pelo Estado, né? Então, isso tudo é muito potente, né? A união desses agrupamentos empoderados, né? Conscientes do seu papel transformador, isso está gerando uma reação, né, dessas pessoas, né, que estão aí só pensando nos seus interesses. Mas eu acho que o amor vai vencer, né, a verdade vai vencer, o bem vai vencer, né, porque é isso que nos move, né? Eu acho que e é isso que eu penso, assim, cada vez mais da humanidade, assim, sabe. Em momentos difíceis que a gente está passando é porque a gente vai entrar em um novo ciclo, e esse novo ciclo vai ser onde mais mulheres estarão em poder em situação de poder, né, mais pessoas LGBTs e mais pessoas negras, pessoas com deficiência também, que sempre foram tratadas como coitadinhos, né, impotentes, e agora estão reivindicando também seu espaço na sociedade. Que bom. E para terminar esse joguinho de palavras, Brasil. Brasil, eu acho que é a maior potência, eu acho que de tudo isso que está acontecendo, né, o Brasil está dando lição, porque os Estados Unidos não fez o seu papel e um ditador que já está aí mostrando as mãos, né, já está demonstrando o que ele quer fazer não só com os Estados Unidos, mas com a humanidade. E o Brasil, sabe, eu tenho certeza que vai ser a maior potência mundial, não só econômica, não estou falando de economia, mas de proteção do meio ambiente, de garantia de direitos humanos, né, de espiritualidade, né, porque nós somos muito, né, a nossa espiritualidade é muito forte, né, as religiões de matriz africana, né, essa espiritualidade, né, de uma forma questionadora desse religiosismo castrador dogmático. Então eu acho que o Brasil vai ser essa potência e principalmente por esse processo de ocupação de mulheres, de pessoas negras, LGBTs, né, na política institucional. Agora para encerrar mesmo, tá? Prometo. Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Ah, depende da situação, mas cada vez mais, assim, eu me sinto mais uma pessoa melhor, assim, cada vez mais eu me sinto uma pessoa mais preparada, assim, sabe, e realizada, apesar dos pesares. Uma pessoa realizada, feliz e que conseguiu um propósito. Eu vejo que é um propósito existencial, por isso que eu estou me dedicando minha vida toda a realizar essa responsabilidade, esse desafio, né, de uma forma, da melhor forma possível, né, agindo com verdade, com amor, com coragem. Então, sinto uma mulher realizada. Que lindo. Quer acrescentar alguma coisa? Quer mandar algum Não, recado? Quer dar algum conselho? agradecer, né, por você saber, né, para que vocês tenham saber um pouquinho, né, da minha história, pela oportunidade de poder estar aqui, né, eu acho que o fato de estar aqui, de ser outra mulher, de ser uma mulher negra, toda a gente acaba sentindo uma sintonia mais aberta para poder falar de temas, né, sensíveis, né, e difíceis, né, mas nos dá força, mas eu trago tudo isso que eu passei como uma experiência, assim, sabe? Para me dar força, para serviu para eu ser essa mulher babadeira, foto que eu sou hoje. Então é isso, agradecer pela oportunidade, que as pessoas, antes de julgar, antes de reproduzir uma fake news, que busquem a verdade, porque a gente está num momento muito difícil e com isso a gente possa cada vez mais
viver numa sociedade, né, com igualdades de oportunidades e com justiça social, que é isso que me move, assim, né? Não só para a minha população LGBT, para as mulheres, mas para todas as pessoas. E é esse o meu propósito. Eu posso ser utópica, mas eu acredito, né, que vamos vencer. Vamos vencer. Vamos vencer sim. E derrubar essa história de que o silêncio que o que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu acho que você está nesse caminho de dar voz, de falar e de começar a emudecer os maus. Eu agradeço demais você ter vindo. Eu amei, por mim a gente ficaria horas e horas conversando, Sim, mas seria muito cansativo para quem está do outro lado. Para a gente não, seria um prazer, mas para quem está do outro lado, acho que começar a se remexer na cadeira. Muito obrigada, desejo muito sucesso, desejo ainda mais sabedoria, tá? Que seus caminhos sejam protegidos de toda maldade e que você brilhe. Eu desejo que você brilhe obrigado. cada vez mais. Você E também. obrigada. E a você que está do outro lado, espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Espero que vocês continuem aqui com a gente. Críticas, sugestões, respeitosas, tá? Eu sempre faço questão de dizer isso. A gente pode falar tudo, o problema é como a gente fala. Tá? Então, assim, pode mandar suas críticas, suas sugestões, dar o joinha, sei lá, enviar para um amigo, para aquela pessoa que necessite ver um pouco desse papo, aquele amigo que você acha que essa conversa de hoje vai ser uma conversa inspiradora e libertadora. Espero vocês no próximo episódio. Até já.